Olá, bom dia. Meu nome é Beth, do Beth.art. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer essa plaquinha aqui. É bem fácil de fazer. Ela é uma plaquinha simples. Essa aqui é MDF corte laser. Aí uma plaquinha assim, tá? Como essa. Mas eu vou fazer no pinos hoje. Eu vou fazer no pinos. Eu peguei a peça, eu passei o fundo goma laca incolor para proteger a peça. Uma demão só de goma laca incolor. Essa aqui eu já passei, a goma laca incolor. Aí depois eu passei a tinta chalk na cor trigo. Eu gosto da tinta chalk pela cobertura que ela dá e por não... essa peça, por exemplo, eu tô fazendo um passo a passo, eu dei uma demão apenas e ela já deu uma super cobertura e não precisa de acabamento, ou seja, ela é em conta, né? Mas poderia ser, como essa aqui tá terminando, eu vou usar uma PVA, praticamente a mesma cor, tá? Talvez essa PVA eu tenha que dar 2 demãos, mas tranquilo, tá? Aí, eu dei 2 demãos nessa aqui, tá? Não esqueçam de lixar, gente. Eu tenho aqui a P220. Não esqueçam de lixar as laterais, porque como é pinos, às vezes eles têm algumas saliências do corte. Então, eu passo a tinta, depois eu passo uma lixa para tirar essas imperfeições, porque às vezes fica uma peça bonita e a gente olha o ladinho assim, a peça tá feia, a peça tá mal acabada. Então, é importantíssimo isso aqui, tá? Uma lixada aqui, tá? Depois disso, na verdade, eu fiz um ripado nela. Nessa aqui também, eu fiz um ripado, tá? Nessa peça. Para fazer o ripado, tem gente que faz com estilete, eu não gosto do estilete, nem sei usar estilete, me corto toda. Então, eu pego a régua, eu faço a marcação e eu pego uma chave de fenda mesmo. E eu faço aprofundo aqui para fazer a ripa. Não é difícil de fazer. Às vezes eu dou umas deslizadas, mas enfim, não é difícil de fazer também. Vou fazer nas 3 aqui e depois eu volto com vocês com ela já. Essa primeira plaquinha ripada aqui, eu passei o gel envelhecedor de fundo. O gel envelhecedor, ele é um gel, ele não é uma tinta, ele não dá cobertura, mas ele envelhece. E também protege a peça, tá? Ele pode dar fundo, eu posso substituir a goma laca incolor pelo gel envelhecedor, que ele dá o fundo na peça. Então, essa aqui eu fiz a parte, passei o gel envelhecedor e pintei somente o meio. Nessa aqui, eu usei a tinta chalk Trevo da Sorte, que eu gostei muito dessa cor, achei muito bonita, muito bonita. E o aplique, eu pintei da mesma cor que eu tinha pintado, que eu pintei essa aqui, o trigo. Ou PVA porcelana, ou chalk porcelana, ou PVA porcelana, ou off-white. Eu não coloco diretamente o branco nessa peça, porque essas peças são peças que remetem ao rústico, ao farmhouse, alguma coisa assim. Então o branco não fecha bem. É uma peça que vai ser envelhecida, então, esse azul com branco não fecha. Então com essa aqui, essa cor trigo. Aí tem outras cores que tem várias cores nesse tom aqui, que eu não tô lembrando o nome agora. Mas eu sei que tem a porcelana, tem a off-white, enfim, tal. Mas assim, são cores
não são brancas, são um branco apagadinho, ou como eu digo, branco sujinho, tá? E nessa peça aqui, eu vou tentar fazer eu vou tentar usar umas outras cores, eu vou tentar diferenciar. Eu escolhi eu vou fazer tudo com chalk, porque como o tempo tá ruim, eu posso dar uma demão somente delas e elas já dão a cobertura que eu quero, que eu preciso. Não preciso estar secando. Eu vou usar a Chili Pepper, esse Trevo da Sorte, que eu acho que é muito bonito, e talvez essa aqui, vou ver ainda, ó, a paleta de cores, muito bonita, fecha bastante. Ou talvez eu use um outro tom de azul, este azul aqui, entardecer azul, vou ver. Eu vou ver o que fica melhor, porque nessa aqui eu vou fazer mais coloridinha, tá? E depois eu dou uma envelhecida, ok? Aqui eu separei os tons de tinta que eu quero. Então, vou começar a passar pincéis de cabo amarelo, técnica rústica, né? Sempre os pincéis de cabo amarelo. Falando da tinta Chalk. Gente, tinta Chalk não é uma marca de tinta, é um tipo de tinta. É uma tinta com um preparado diferente, que ela dá uma super cobertura, tá? Eu não trabalho com marca aqui. Na verdade, essa aqui é da Trucolor e essa outra aqui que eu usei é da Acrylex. Mas eu não trabalho com marca, né? Um dia, se eles me pagarem alguma coisa, eu até posso pensar no assunto, mas eu não trabalho com marca. Então, tá. Aqui eu molho bem o pincel. Para aí, deixa eu puxar aqui para vocês olharem, tá? Trabalho bem o pincel na bandejinha. Posso carregar bem o pincel na bandejinha e venho para a peça. Os veios da madeira estão nesse sentido, então nesse sentido que eu vou passar. Como é um pinus bem rústicozinho, então tem que ser com esse pincel de cerda mais dura para ele entrar bem nos veios da madeira. Ó, eu sempre esticando, eu posso até aqui, ó, eu posso até passar dessa forma para cobrir bem o cantinho, mas depois eu vou esticando para que fique no mesmo sentido da madeira. Não vou fazer, né, eu vou fazer um xadrez aqui. Mais um pouquinho de tinta. E vamos pintando. Aqui eu percebo que tem que forçar um pouquinho para ela entrar bem nos veinhos da madeira ali. Mas bem possível que essa demão já seja suficiente para o que eu quero, para o trabalho que eu quero. Se por acaso sujou aqui, eu tô sem o paninho, que eu não peguei o paninho agora, mas a gente vem aqui e limpa, tá? O excesso que pode ter passado ali. Tá, agora nessa parte do meio, eu vou contrastar, eu vou passar o Chili Pepper, que é uma cor bem bonita. Vai ficar colorida, mas vai ficar muito bonita essa peça. Eu tô fazendo assim, ó, de formas diferentes, eu vou fazendo passo a passo e cada uma eu vou fazer de forma diferente dessa aqui, para que vocês possam também ter mais ideias para fazer o trabalho de vocês. Mesma coisa, olha a cobertura da tinta, gente, ela é maravilhosa, uma super cobertura. Eu vou virar aqui, fica melhor pra mim. Pra fazer eu não quero ultrapassar muito ali.
Deixa cada um no seu lugarzinho. Agora eu vou entrar com a cor, o trevo da sorte. Agora eu vou aguardar a secagem. Até posso usar o secador ou o soprador para adiantar um pouco, mas eu vou deixar secar o natural. O tempo tá muito úmido. Muito úmido. Enquanto isso, eu vou mostrar para vocês aqui. Esse aplique eu vou colocar ali no meio. Lar do oscilar. Então, como é que eu vou pintar este aplique? Eu coloco numa bandejinha. Eu prendi ali na bandejinha para não precisar segurar. Isso aqui eu prendi com uma grande artesã. Aí eu vou com o pincel na tinta que eu quero. Eu molho todo o pincel. Ó. Pincel? Carrego todo o rolinho. Carrego todo o rolinho, mas eu tiro bem o excesso do rolinho, tá? Eu tiro o excesso porque eu quero pintar somente a parte de cima. E vocês observaram que isso aqui é corte laser, eu quero que isso aqui permaneça escurinho. E eu não quero tinta escorrendo aqui. Fica tão feio quando a gente pega um trabalho e observa que a parte do laser ali, ou que escorreu. Então, isso não tem dificuldade, é só eu tirar. Ah, tudo bem. Então, eu passei aqui, eu percebi que o meu rolinho tá muito carregado. Eu venho, eu pego um guardanapo, eu aperto e tiro o excesso da tinta. Mesma coisa com cola, quando eu for passar do outro lado, quando eu for passar cola para colar. Mesma coisa. Ó, vou pintando. Eu posso dar 2 demãos e tal, eu não tenho pressa para cobrir isso aqui. Eu só não posso deixar a tinta escorrer para os lados. Aguardar secagem e voltamos depois. Pessoal, olha o que aconteceu. Eu tinha passado o vermelho aqui, e daí tinha uma saliência muito discreta aqui porque isso é pinus, isso aqui é pinus, né? É muito discreta. Eu fui puxando, olha o que saiu. Tá, mas não precisamos arrancar os cabelos. Isso aqui tem solução e vocês vão ver depois. Vai ficar mais rústico ainda do que eu imaginava, tá? Me aguardem.
Aqui nessa outra plaquinha, ó, eu já dei uma segunda demão, ó, bem de leve, um rolinho bem leve, com pouca carga, estiquei bem a tinta aqui, para não escorrer para o lado. Três lindas peças. Essa é MDF, imitando o pallet. Essa eu não aconselho colocar na área externa, mas fica lindo colocar na porta. Essa, depois de todo o incidente, ficou linda, maravilhosa. Também pode ser colocada na porta. Eu só aconselho, apesar de eu usar uma tinta muito boa, que não precisa de cobertura, eu aconselho passar, pode ser até aquela cera que a gente acha nos mercadinhos, assim, passar, uma que não tenha brilho, passar se a gente quiser colocar na área externa. E fiz esta aqui mais rústica também. Lindo. Um abraço para todos, curtam e compartilhem. Inscrevam-se no meu canal no YouTube. Beth Arte, Instagram beth.arte, Facebook beth.arte/artesanato. Beijos!